Bom, para o episódio de hoje, eu quero já te agradecer. A gente vai falar aqui hoje sobre como as coisas têm encolhido, né, têm diminuído, e você tirar um pouco do seu tempo para me ouvir, para conversar comigo, isso é demais. Então, um brinde a nós, pegue aí a sua bebida que a gente vai começar o nosso episódio, nosso 7º episódio do Quero Falar About This, para falar e discutir um pouco sobre isso, né, o que realmente tem acontecido, porque a nossa percepção sobre as coisas, sobre o tempo, tem mudado, por que tudo parece tão menor, por que tudo parece faltar o tempo inteiro. Só falar, uai. Falar o quê? Falar about this. Então, a primeira coisa é, de fato, com relação ao tempo, né? Parece que está cada vez menor. É isso, essa percepção de que o dia parece passar, assim, num piscar de olhos, né? Parece que realmente falta muito tempo na nossa vida para dedicar, principalmente às coisas que a gente gostaria ou as pessoas que a gente gostaria de estar perto. É uma coisa interessante porque eu não sei, na verdade, se houve algum momento, né, da história em que essa percepção de que o tempo é pequeno, né, para a quantidade de coisas que a gente quer fazer, se já houve algum momento em que isso foi diferente. Não sei, a gente nunca vai conseguir responder essa pergunta propriamente. O que dá pra gente pensar é que a nossa relação com o tempo, ela realmente muda muito a partir do momento em que a eletricidade chega, né? Antigamente, quando a gente não tinha energia elétrica, nosso tempo, ele era mensurado, né? As atividades do dia a dia, elas eram ditadas ali pelo dia, né? O sol. Então o sol nasceu, aí você vai ali trabalhar, vai fazer as coisas que tem para fazer. O sol se pôs, você vai descansar, vai dormir pro dia seguinte. Com a chegada da energia elétrica, né, a gente perdeu essa limitação. Então tudo é possível, né? A gente consegue fazer, trabalhar horas a fio, fazer qualquer tipo de coisa. E consequentemente também, à medida que a gente foi evoluindo, a quantidade de coisas que a gente foi encaixando, né, na nossa rotina, para dar conta realmente de absorver tanta informação, tanta coisa, deixa realmente a gente num estado meio que anestesiado, talvez seja essa palavra, de não perceber, né, você entra ali no flow, então acordei, e aí geralmente se a pessoa trabalha muito cedo, então ela vai acordar ali, é o tempo mínimo realmente, porque ela quer aproveitar, ficar um pouquinho mais na cama, o máximo que ela conseguir, e ela já levanta ali correndo, vai tomar um banho, ou não toma nem banho, só veste ali a roupa, come alguma coisa, e já sai correndo pra ir trabalhar. E aí, nisso passa o dia inteiro ali no trabalho, quando chega em casa ainda tem mais um monte de coisa pra fazer, e assim vai a semana inteira. E o pouco tempo de folga que a gente tem, realmente parece muito pouco, né? Porque você tem que descansar, tem que fazer um monte de coisa. Aí fica o ponto, né, pra quem ainda defende, ou defendia, a escala 6x1, né? É literalmente um bando de filho da puta que não tá ligando pra essa questão do tempo que é seu sendo roubado. E aí sempre esse discurso de que a gente precisa fazer isso, né, porque a economia precisa e porque senão as coisas não giram. Tem jeito sim. O ano passado a gente teve bastante feriados, né, teve, enfim, sei lá, nem lembro exatamente, foi ano passado ou foi esse ano, agora nem tô certo, tá? Acho que foi esse ano mesmo. De fato, o tempo, né, eu tô perdendo a relação do que é o tempo. Mas a gente conseguiu ficar, sei lá, às vezes 3 semanas consecutivas tendo feriado, então todo mundo trabalhando numa escala muito reduzida, a economia não parou por isso. Tem outros países aí que já estão provando, né, que uma escala reduzida de trabalho faz com que as pessoas consigam trabalhar melhor e, enfim, tenho certeza que o problema não é esse. O dinheiro diminuiu? De fato, o dinheiro diminuiu, o poder de compra, né, aqui no Brasil diminuiu bastante. Então, por mais que a gente tenha aí, né, o percentual de aumento do salário mínimo, né, que é a base, que a gente pensando em CLT, é a base de remuneração, mas a inflação cresceu muito mais, então a gente não consegue. A prova disso é a quantidade de pessoas que, né, estão aí com dificuldades às vezes para sair de casa, na casa dos pais, ou para comprar qualquer tipo de coisa. Isso aí é básico, né? Só ir no supermercado para saber que com R$200 você não compra mais nada. Mas essa questão do dinheiro, ela também passa por essa questão do tempo, sabe, na minha cabeça, né? Então, por que hoje eu acredito que, além de toda a questão da manobra, né, da economia, realmente que o Brasil se encontra hoje, né, enquanto mercado mundial, não ter uma moeda forte, mas internamente, será que é mesmo o objetivo, né, de quem toma o poder, que a gente tenha salários e tenha poder econômico, né, para realmente constituir família, comprar as coisas? Talvez as regras lá em cima sejam outras. Então, antigamente, o salário mínimo, né, ele realmente era pensado ali para o cara casar, procriar e ali ter uma vida minimamente normal para fazer essa engrenagem continuar rodando.
Uma vez que isso não é mais necessário, então eu não preciso mais manter esse mínimo para que esse cara, né, e falando sempre na questão do homem, porque foi sempre pensado dessa forma, né, o homem como provedor. Então, e agora ainda com essa questão das mulheres conseguindo cada vez mais abertura, para quem toma as decisões que, com toda certeza, a maioria são homens, pior ainda. Então as mulheres já têm um salário menor que os homens, de forma geral, e aí as mulheres entrando no mercado aumentou essa base de mão de obra mesmo no mercado, você tem que distribuir a mesma quantidade de dinheiro para mais pessoas, mas com um objetivo final diferente, que não é mais realmente constituir família ou constituir um estilo de vida que essa pessoa consiga realmente procriar, né? Enfim, dar sequência a essa linha de produção. Então o que eu penso é sempre isso. Essa questão do dinheiro estar menor é porque a valorização do seu tempo e da sua força de manutenção do sistema, ela é menor. Hoje em dia você consegue manter essa cadeia de produção, né, com os robôs, com as IAs agora, então realmente o valor da mão de obra humana, ele caiu. Então é interessante para quem está lá no poder manter, então a gente está refém dessa situação, esse controle que a gente não tem. Então o dinheiro, ele diminuiu de fato, mas é porque realmente nesse aspecto, principalmente do dinheiro, que é talvez o carro-chefe do que roda a nossa sociedade, a gente tem menos controle ainda. E aí, consequentemente, tem uma coisa que parece até contraditório, né? Que a gente está num mundo globalizado, tem a internet, e aí o acesso à informação, ele ficou mais fácil, mas parece que o conhecimento das pessoas também tem diminuído. Já até falei disso aqui, né, no outro episódio, quando eu falei sobre estudo, né, sobre se estudar, né, se está na moda ser burro. Parece que a qualidade do ensino também, ela tem decaído nesse sentido, porque você precisa investir mais tempo. Então, tudo vai nessa relação em cadeia. Aí eu tenho menos dinheiro, o dinheiro encolheu, eu tenho, consequentemente, menos tempo para investir naquilo, e as pessoas também parecem estar mais desinteressadas em realmente buscar conhecimento de forma mais profunda, né? Então, de coisas mais rasas, né, mais rápidas ali para resolver não, né, para tratar ali muito superficialmente algum tipo de problema, do que realmente entender ele com profundidade um problema e tratar na raiz. E aí isso também, conhecimento diminui por uma reação em cadeia dessa falta de tempo, dessa falta de dinheiro, e aí isso só piora o cenário, né, porque a gente não tem artifício para, além da falta do tempo, além da falta de dinheiro, buscar esse conhecimento que poderia nos fazer sair dessa situação. E isso não é estimulado, né, a questão do conhecimento nunca foi estimulada, isso aí é fato. A educação, ela nunca foi um direito realmente mantido, né, e garantido por quem tem o poder. Eles dão a quantidade de conhecimento, porque, né, a questão do conhecimento ser poder, uma vez que as pessoas elas têm conhecimento, muito mais difícil de manipulá-las. Então, reduzir a quantidade de conhecimento, né, injetar nas pessoas ali essa quantidade, essa profusão de coisas muito rasas, também é uma forma de fazer com que tudo encolha e, consequentemente, o seu controle sobre as coisas, sobre a sua própria vida. E aí tem uma outra coisa que, na minha visão, parece ter diminuído, e aí eu não sei se é exatamente essa coisa, que é a resistência, né, a resistência com que a gente tem para lidar com as situações, ou se é só um cansaço mesmo, sabe, a falta de esperança, né, por ter visto aí já longos anos, né, de pessoas muito resistentes e batalhando pelas coisas e não ter dado certo. Parece que as pessoas, principalmente as gerações mais novas, já têm chegado muito desesperançosas, né, sem esperança nenhuma para mudar isso. Então tem tido uma falta de resiliência realmente para passar pelos problemas, né? Então, sei lá, eu não sei se é porque eu não sou mais adolescente, agora eu sou um adulto, e aí talvez a visão do adulto é realmente muito cruel com o adolescente, né, de achar muito dramático. Eu sempre achei adolescentes dramáticos, mesmo quando eu era adolescente, e eu tenho achado cada vez mais. Então, uma dificuldade enorme de lidar com coisas muito básicas da vida, né? Nossa, chora por qualquer coisa, uma falta de força mental para superar questões básicas de sobrevivência absurda. E aí, essa questão da resistência, né, que tem diminuído, consequentemente também leva à diminuição de todas as outras coisas que eu falei anteriormente. Então, a falta de conhecimento, porque eu não tenho resistência para estudar horas suficientes para entender ali uma ciência, um conhecimento específico de forma profunda, né? Então, rapidinho, ali o cara cansa, a menina cansa do que ela está estudando. Resistência no sentido de realmente
persistir um pouco mais ali, sei lá, talvez no trabalho. Não tem como você construir algo bem feito de forma rápida. Isso sempre foi assim, continua sendo. Você simplesmente precisa de tempo, né? Tempo de amadurecimento, de observar. Tudo tem o seu tempo naturalmente preciso para que ele seja construído de forma eficaz, de forma bem feita. E essa quantidade de tempo, nessa resistência para chegar nesse objetivo final, tem ficado cada vez menor também. Tem até aquela frase muito boa, que deixa eu tentar lembrar como é que ela é exatamente, que é: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. Eu acho que é isso. E eu acho que os tempos fáceis, né, essa facilidade da tecnologia tem criado pessoas mais fracas. Mais conscientes, isso eu consigo ver, mais conscientes realmente de que a vida é muito mais do que só trabalho. A gente não é exemplo de nada, a minha geração não é exemplo de nada, dos meus pais não é exemplo de nada nesse sentido de que basta só você fazer, né? A gente tomou no cu por isso, mas sem sombra de dúvidas, essa resistência, essa força, a falta de, até como é que fala, competitividade, né? Agressividade realmente para avançar, isso tem me incomodado bastante. E eu tenho sentido isso diminuir também. Não sei vocês aí no convívio de vocês, se vocês têm adolescentes aí no convívio, né? Um primo, ou irmão, ou você, um adolescente, pode me falar aqui se eu tô sendo idiota ao dizer isso, ou se você realmente acha que isso tem acontecido. Mas aí tá, a gente tá aqui falando das coisas que têm diminuído, né? Isso se eu sem falar das coisas óbvias, né? Como eu falei no Reels que eu fiz aqui para esse episódio, né? Sei lá, a caixa de bombom, consequentemente, os bombons, a quantidade de bombom diminuiu porque eles precisam manter ali a produção sem aumentar muito o valor do bombom. Tudo tá ligado ao dinheiro, então diminui. Sei lá, o pacote de biscoito, você comprava antes, vinha uma quantidade de biscoito X, agora vem muito menos. Então tudo isso faz, mas para manter, eles fazem isso para cortar esses custos, mas ao mesmo tempo parecia que nada mudou. Então tem que passar, né, essa ilusão, passar essa ideia de que as coisas estão sob controle, né? Tem isso no mercado porque a quantidade de coisas a serem produzidas precisa ser mantida e na verdade até aumentar, porque a população está aí, né, aumentando antes da gente. A gente está com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, é muita gente. Então manter essa quantidade de pessoas no planeta Terra realmente dá um bom trabalho, principalmente porque a minoria dessa população é que realmente ele está dominando e tem o dinheiro, né? Se essas coisas forem melhores repartidas, talvez isso não acontecesse. Mas eu vou ficar aqui nessa questão utópica de achar que os bilionários aí, né, as pessoas que detêm a maior parte do dinheiro no mundo, vai se conscientizar. Vamos desapegar disso, dessas questões utópicas. Eu acho que é muito mais bem-vindo a gente sempre parar para pensar e ter clareza de como as coisas acontecem, para a gente realmente não sofrer pela desilusão mesmo, sabe? E criar, na verdade, respostas para aquilo que não é verdade. Tem gente que diz que a ignorância é uma bênção, né? Tem gente que acredita muito nisso. Eu não acredito nisso. Não acredito que a ignorância seja uma bênção. Para mim, ignorância é só ignorância mesmo. Não há benefício em não saber. Quando você não sabe, né, você está sempre delegando para as outras pessoas a sua vida, né, elas estão decidindo por você. Você necessariamente se torna uma pessoa refém e infeliz porque você não sabe de onde vem o problema, né? É tipo quando você está doente e aí você vai no médico e ele não consegue diagnosticar nunca o que está acontecendo com você, você não consegue buscar o medicamento adequado. Então isso é péssimo. Para mim, a ignorância é uma doença não diagnosticada. E a pessoa que insiste em dizer que ignorância é uma bênção, então, sei lá, realmente fica aí e padeça, porque não vejo benefício nenhum nisso. Ao contrário do que a gente imaginou, né, com o avanço da tecnologia e com as questões de leis trabalhistas, você tem uma condição de vida melhor, parece que cada vez mais a gente entra num formato de vida para só sobreviver, só dar conta, né? Então você já nasce ali com um monte de coisa, né, prescrita para você fazer, e essa correria não te permite viver. A gente está sempre nesse espaço de sobrevivência, né? O tempo, eu vi inclusive um Reels de um psicólogo que ele falava exatamente sobre isso, né? Que o tempo, ele nunca foi pertencente, né, pra gente que é pobre. Nunca foi algo que a gente pudesse realmente pertencer. A nossa referência de uso do tempo, ela é muito diferente. Porque a gente se sente culpado, às vezes, por usar um tempo que a gente está ali à toa para fazer outras coisas.
A gente foi adestrado para não realmente usufruir do tempo de forma que fosse pra gente. Inclusive o tempo é a moeda de troca, né? Então o maior luxo do mundo é realmente ter tempo para fazer as coisas que você quer, para estar perto de quem você ama, e exatamente todas as outras coisas que tem colhido, né? O dinheiro, a falta de conhecimento, tudo isso é para nos tirar exatamente esse bem maior que é o tempo. Ah, outra coisa que aumentou, né, inevitavelmente, aí por conta dos avanços da tecnologia, é a expectativa de vida, né? Então, isso realmente aumentou. Se ao mesmo tempo a gente começa a corrida mais cedo e a gente chega na fase adulta mais tarde, a gente ganhou aí alguns anos, né, de idade, né? Enfim, a sua linha de corte, né, da vida, ela aumentou, você morre mais velho. Mas em que qualidade a gente tem chegado, né, nesse patamar de vida? E parece que isso também tá para cortar, porque a realidade hoje é que a gente não sabe nem se a gente vai aposentar. Eu não tenho esperança nenhuma de aposentar. Então, do que adianta você sobreviver aí até os 75, 80, 85 anos? A gente quer viver, a gente quer chegar bem lá. E mesmo que as coisas mudem aí, né, em termos de legislação, e você tenha realmente a sua aposentadoria garantida, você tenha dinheiro, chegar na velhice todo fudido não adianta de nada, né? Com a mente fudida, com o corpo fudido, você vai só realmente prolongar ali um período de sofrimento, de lamúria, né? Que aí a pessoa chega tão exausta. Tem gente que morre muito antes mesmo de literalmente bater as botas, né? Porque não vê mais esperança, desiste muito cedo, né, de experimentar coisas novas. E isso é muito triste, e isso é imposto, isso é condicionado pelo padrão de vida que a pessoa levou a vida inteira. E a maioria das pessoas não tem como controlar grande parte disso. Se você consegue hoje, na sua vida, delegar tempo aí para cuidar da sua saúde física ou mental, ficar perto das pessoas que você gosta, que são coisas que realmente nos mantêm saudáveis e lúcidos, você é um sortudo. Até mesmo quando as coisas aumentam, aparentemente, elas têm aumentado, mas de forma não planejadas, né, para quem realmente precisa. Por quê? Porque, de novo, a gente não tem o controle. Então, quem é que determinou como é que isso vai acontecer? Quem toma essas decisões? Tem tomado realmente de forma a pensar na gente? Ou é só para manter as coisas, né, as peças desse jogo no lugar em que elas estão? E essa questão do tempo, independente do período, né, histórico que a gente está vivendo, com toda certeza existe uma relação que é diferente de quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança, mesmo agora as crianças tendo muita coisa para fazer, então criança que vai para a escola fica na escola o dia inteiro, a percepção do tempo de uma criança ela é diferente da percepção do tempo de um adulto, né? Isso é inegável. Então, para uma criança, um mês leva bastante tempo para passar. Eu acho que quando a gente é criança, a gente consegue ter uma sensação de presença, né, de presente, de estar presente melhor do que quando a gente é adulto. Quando a gente é adulto, a gente tem uma dificuldade muito grande de estar no momento presente. Então a gente, vez ou outra, se pega pensando em coisas que a gente fez, a gente está no passado, por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo, ou pensando na questão futura, né, o que eu vou fazer amanhã, o que vai ser daqui a um mês, sempre com muitos problemas, né, os problemas eles nos tiram do tempo real. Então, e quando a gente é criança, a gente não tem preocupações, não desse nível, a gente consegue ficar num momento presente melhor. E aí, especificamente falando sobre as redes sociais, né, tem sempre uma mudança muito, muito rápida, né, muito brusca de como as coisas estão acontecendo. Tem essa diminuição do tempo dos vídeos, né, inclusive as gerações mais novas, né, dizem que elas não conseguem realmente assistir filmes, né, coisas de longas durações, porque essa questão da dopamina é uma coisa que elas aprenderam desde muito novas. Não sei, né, em termos de estudos, nem pesquisei sobre isso, é mais sobre a percepção que eu tenho, que realmente essa necessidade de novidade o tempo inteiro, que é uma coisa muito que a gente tem muito quando a gente é adolescente, é o risco disso também, como é que fala, elevar, né, essa faixa da nossa vida para fase adulta também. Então, além da questão da imaturidade que vem por não saber lidar ali com as emoções, essa questão da dopamina pela novidade, que é uma coisa que a gente tem muito quando a gente é muito jovem, continua presente porque é o formato que eles estão conhecendo, né, de consumo, de pessoas, de convivência, de experiências, né? Então, você vai num lugar, num restaurante, você tem que ter ali vários estímulos para prender a atenção daquela pessoa. Se vai fazer alguma coisa em casa, coisa simples, tá? Como que é prazeroso, né? Pelo menos para mim é. E
A gente que é mais velho, a gente aprendeu isso. Fazer ali um encontro com as pessoas, churrasco propriamente, que é uma coisa que demora muito tempo, né? Então, vi um vídeo uma vez de uns adolescentes fazendo churrasco na airfryer, que era muito rápido. E aí a preocupação era realmente só ali comer a carne e conversar ali, fazer uma foto e pronto. Exatamente a questão do churrasco não é só para comer a carne. É exatamente pelo momento de você fazer essa troca demorada, tão demorada quanto a carne que vai ali no fogo, né? Como que fala? Curando? Não? Enfim, assando. Vai assando. É você ir assando também ali a conversa, fazendo essa troca. Esse tempo de demora com as pessoas ele é muito gostoso. E parece que a vida ela entrou num fluxo de fast food, né? De ter tudo muito rápido. Principalmente para as gerações que nasceram agora nesse período das redes sociais, que isso é algo que a gente sempre tem que estar atento. E não só elas, né? Eu tenho minha mãe, por exemplo, que já está com 60 e vai fazer 69 anos esse ano. E então, assim, ela é uma fase muito anterior à minha. Ela não é uma Gen Z. Mas o fato dela ter entrado em contato com esse universo agora, eu vejo o tempo inteiro. A gente às vezes está conversando com ela, ela tá ali rolando, só o dedinho aqui, ó, rolando, não consegue mais, às vezes, ter o foco. Não é sempre. Mas acontece, a gente está suscetível a isso porque, mesmo a gente tendo sido criado em um tempo diferente, o que nos cerca agora é essa realidade. Então a gente tem que ficar atento para que a gente não absorva esses padrões ruins e esqueça realmente o que faz a gente, enquanto ser humano, realmente evoluir, né? Que é essa troca, essa interação, essa empatia, e isso é essencial, sempre foi essencial para nossa evolução. Procure um tempo realmente para ficar aí de tédio, procure um tempo para realmente desfrutar da presença das pessoas de forma demorada, de forma sem ficar realmente fazendo muitas programações ao longo do dia, né? Eu sei que a vida ela exige muito disso, então se a gente pudesse, a gente colocava, sei lá, uns 15 afazeres no dia, mas é impossível, porque realmente o tempo ele é finito. E essa ansiedade, né, por viver muitas coisas o tempo inteiro, quando você entra nesse piloto automático, a sensação de que você realmente não viveu nada, não absorveu nada. Então eu tenho procurado fazer menos coisas, mas fazer de forma mais demorada, mais consciente, para ter essa associação melhor, sabe? Poder ver o processo acontecendo, poder ver o erro, poder comemorar também a vitória daquilo que eu consegui fazer, coisa que hoje em dia a gente muitas vezes não consegue nem fazer, né? Então, terminou ali, você concluiu uma coisa que você gostaria muito, já vem uma próxima, sempre isso, sempre uma próxima, sempre uma próxima. As coisas externamente, elas têm um poder muito, muito, muito forte na gente, o ambiente, ele influencia muito a forma como a gente vive, mas a gente não pode, e a gente precisa ser mais brigão mesmo, sabe? Sobre aquilo que é importante, ser mais incisivo no que a gente quer. Então eu acredito que isso. Até uma coisa que eu sinto que tem diminuído é essa raiva mesmo, né? Essa fúria em buscar as melhorias, talvez pelo cansaço. Eu não sei, a gente tem ficado mais covarde mesmo, né? Em debater as coisas, sabe? Então quando acontece alguma coisa no âmbito da sua rua ou do seu trabalho, só deixa pra lá. Então, até isso, né? Essa coragem ou essa disposição, ela tem diminuído. Por algum motivo que eu não sei qual. Na verdade, assim, existem vários, né? Então, isso é muito importante também a gente não perder. Eu sou uma pessoa que eu adoro, eu tenho um amor ao debate, eu adoro entrar numa discussão. Às vezes é só por discutir mesmo, pode ser até chato. Mas isso é importante, brigar é importante. E a gente não pode perder isso. Tem sim pessoas brigando bastante, né, principalmente nas redes sociais, por coisas completamente inúteis e supérfluas, mas blindadas pela tecnologia, né? Porque ali no cara a cara, quem é que realmente consegue levantar aí da cadeira e bater de frente com alguém por uma ideia que realmente vale a pena? Onde que a gente tem travado as nossas lutas, né? Então, isso é algo importante de a gente pensar para que essa questão do controle, né? O tamanho do controle que a gente tem da nossa vida, do controle que a gente tem sobre a sociedade, ele necessariamente precisa dessas batalhas. Então a gente não pode deixar que essa coragem diminua. É algo que a gente tem que estar consciente, atento, e a gente tem que até brigar mais vezes. Brigue na sua casa, na sua família, brigue pelas suas ideias,
Porque sem batalha não tem conquista de território. E dá pra brigar com diálogo, dá pra brigar de forma inteligente, sem agredir ninguém fisicamente, sem agredir ninguém moralmente. Dá pra brigar, brigar é importante, discutir é importante. Não deixe esse cansaço realmente deixar que você só foque numa vida pós-morte, né? Que depois que eu morrer eu vou pro céu e aí eu vou ter meu descanso merecido. Seu descanso merecido é agora. Sua vida boa tem que acontecer agora. Não tem que ficar esperando nada do divino sempre, não. Se você acredita, beleza. Mas antes disso, né? Que garantia você tem? Se você não tem, faz agora. Faz agora, seja por você, seja pelas pessoas que você ama, tem que buscar agora. Não tem que... A vida é muito curta, mas ao mesmo tempo ela é muito longa pra gente passar a vida inteira esperando ser feliz só depois. Bom, então esse é o nosso episódio que eu queria discutir sobre, né, como realmente as coisas, essa percepção do tempo, né, tem diminuído realmente, o seu tempo tem diminuído, o seu dinheiro tem diminuído, o que tem diminuído, tá? Coloque aqui nos comentários pra mim o que diminuiu. Então é isso, agradeço o seu tempo de estar aqui comigo. Vamos fazer mais desses momentos, dessas discussões que são importantes, né? Parar pra pensar, parar pra discutir. Faça isso aí leve para o seu trabalho, para sua família. Para mim não tem nada mais prazeroso e que me deixa um pouco mais de controle, né? Quando eu paro para pensar por que as coisas estão acontecendo. Mesmo que eu não consiga mudar, pelo menos parar para pensar no que está acontecendo e não só ficar assistindo, me deixa mais otimista. Então é isso. Beijo grande, até o próximo episódio.